Jesus. Amém. Já com Rafael. Glória a Deus. Cumprimento mais uma vez a igreja da paz do Senhor. Como já falou aqui o nosso pastor, Deus tem falado desde o início do culto. Eu não sei se você já ouviu, mas eu já ouvi. E o nosso irmão, no início do culto, não sei se você lembra dos louvores que foram entoados, mas foi entoado o louvor que diz: creio eu na Bíblia, livro do meu Deus, sobre a palavra do Senhor. Então vamos falar hoje um pouco sobre a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 7, versículo 24. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 7, versículo 24. Glórias ao nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, um texto bem conhecido. A igreja hoje está bonita. O texto diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e grande foi a sua queda. Amém? Você pode tomar o seu assento. Louvado seja o nome do Senhor. Eu lembro que alguns dias atrás, eu estava vendo um vídeo no Instagram, onde era uma pessoa americana e ela estava acredito que debatendo, né, com uma pessoa na rua. E aquela era uma jovem, ela falava para aquele rapaz: por que você diz que eu preciso de Jesus, se você mesmo falou que eu, com Jesus ou sem Jesus, eu vou passar por problemas, eu vou passar por sofrimento, eu vou passar por tribulações. Então como é que você me convence que eu preciso de Jesus? Se a minha vida, com Ele ou sem Ele, eu vou passar por problemas. E agora eu não me recordo qual foi a resposta daquele homem, mas a resposta para essa pergunta ela está. O próprio Jesus, na verdade não foi Jesus, mas um de seus discípulos, ele mesmo respondeu: porque com problema, sem problema, com tribulação, sem tribulação, nós precisamos de Jesus. E Pedro ele vai dizer em João capítulo 6, versículo 38: para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Com problema, sem problema, com tribulação, sem tribulação, não importa. Salvação é só com Jesus. Vida eterna é só com Jesus. A diferença é que sem Jesus eu passo pela tribulação, passo pelo problema, muitas das vezes eu nem saio dele. Com Jesus eu passo pelo problema, eu passo pela tribulação, Ele me livra, Ele me sustenta, Ele me dá estrutura para passar pelo momento de tribulação, pelo momento de dificuldade. Glória a Deus. O texto que nós lemos de Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27, ele é, na verdade, o ponto final, ele é a conclusão de um dos ensinamentos mais longos de Jesus, chamado Sermão da Montanha. Começa lá no capítulo 5 de Mateus, que diz no versículo 1, que vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e assentou-se numa pedra, e ele começou a ensinar as pessoas. E lá, do capítulo 5, finalizando aqui no versículo 23, no versículo 27
do capítulo 7, ele começa a ensinar e tratar de vários temas. Falar sobre vida social, falar sobre vida espiritual, falar sobre relacionamentos, falar sobre perdão, falar sobre oferta. Ele fala de muitos temas. Jesus ele trata aqui desde o capítulo 5 e vem finalizar aqui no capítulo 7. E a finalização, a conclusão de Jesus é o texto que nós lemos. Ele diz, depois dele pregar, depois dele falar, depois dele ensinar vários ensinamentos, ele conclui dizendo que todo aquele ele se utiliza de uma figura de linguagem chamada comparação. Ele não fala uma metáfora, ele não conta uma parábola, ele faz uma comparação. Ele diz que todo aquele que ouve essas palavras que ele fala e cumpre, pratica, toma posse para a sua vida, exerce, vive aquela palavra, ele compara com um homem que edificou a sua casa sobre a rocha, sobre uma base sólida, sobre uma base firme, a ponto de suportar a chuva, suportar a tempestade, suportar a força da correnteza e permanecer inabalável. Jesus está comparando aquele que ouve a palavra, assim como você está ouvindo agora nesse momento, e absorve, decide viver esses ensinamentos na sua vida. E aqui, não falando desse contexto específico, mas no contexto geral, Jesus está falando da palavra do Senhor. E aqui nós podemos ver que a palavra do Senhor, ela nos traz, quando eu ouço a palavra, quando eu observo a palavra, quando eu creio e tomo posse para a minha vida, quando eu guardo a palavra e exerço ela, passo a praticar, faço dela parte da minha vida. Filosofia, tem aquilo que a gente fala, minha filosofia de vida. Passo a usar a Bíblia como a minha filosofia de vida. Eu começo a usufruir de algumas coisas que ela nos permite, de algumas coisas que ela nos dá. Como, por exemplo, todos nós possuímos necessidades básicas do ser humano: alimentação, descanso, não é verdade? A nossa alma, ela também possui essa necessidade de se alimentar de alguma coisa. E a palavra do Senhor, ela também é comparada com alimento para a alma. Mateus capítulo 4, versículo 4 vai dizer: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Quando eu absorvo a palavra do Senhor, ela serve para minha alma como alimento. Hoje você tomou a decisão de vir alimentar a sua alma ouvindo a palavra do Senhor. Um outro benefício que eu obtenho quando eu passo a tomar a palavra do Senhor para a minha vida ela faz com que a minha vida seja uma vida próspera. Salmo de número 1 diz que bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém nos caminhos dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha só o resultado, versículo 3: ele será como ave plantada junto à corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele fizer será bem sucedido. Por quê? Porque os princípios morais e éticos da palavra do Senhor são os princípios elevadíssimos, nortearam toda a nossa construção de sociedade ocidental. A palavra do Senhor, ela abençoa a minha vida, faz com que eu tenha uma vida abençoada, próspera. E próspera aqui, quando eu falo, eu não estou me referindo só no sentido financeiro, em todos os aspectos da sua vida. Josué capítulo 1, versículo 8, todos os líderes da nação de Israel tiveram a mesma ordenância, palavra. Josué 8, Deus ele vai falar para o líder da nação: não aparte-se o livro desta lei da tua boca, antes medita nele de noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Olha só a palavra do Senhor
o ser humano. A palavra do Senhor, ela nos abençoa, porque o nosso irmão cantou um hino no início do culto, aonde ele diz: eu sei as tuas lutas, a tua dificuldade, mas eu não desisto de você. Não pense que a sua luta, que a sua dificuldade para servir a Deus, para viver uma vida de acordo com a vontade do Senhor, não é só a sua que é difícil, não é só a sua que é complicada, não, de todo mundo. Mas tem algo, Deus ele nos dá uma blindagem do pecado, chamada a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que nos permite nos blindar do pecado. Salmo de número 119, verso 11, diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando nós guardamos a palavra do Senhor, ela é viva na nossa vida, nós nos policiamos do pecado, nós nos policiamos do erro, nós nos policiamos do caminho errado. A palavra do Senhor nos traz benefício quando ela serve para nós como ensinamentos riquíssimos. Hoje pela manhã nós desfrutamos de mais um na escola bíblica dominical. E a palavra do Senhor ela vai dizer, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17, que toda a escritura é inspirada por Deus, útil para ensino e útil para a repreensão, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra do Senhor, ela molda o cristão. A palavra do Senhor, ela molda nossas vidas de acordo com os parâmetros do Senhor. Aquilo que Deus estabeleceu como modelo para mim e para a sua vida. Os parâmetros de Deus, eles não são para destruir o homem. Os parâmetros de Deus, ele não é para privar. A Bíblia, ela não é um livro de privações, entenda isso. A Bíblia, ela é o conhecimento necessário para conduzir o homem à salvação. Tudo que Deus deixou foi para que você usufruísse da vida da melhor forma possível. E aqui eu posso dizer que a palavra do Senhor, ela compreende algumas coisas. Em primeiro lugar, eu posso dizer que a palavra do Senhor, ela é poderosa. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Aleluia! A palavra do Senhor é poderosa. Ela tem o poder para mudar a vida do ser humano, tem o poder para mudar a sua família, tem o poder para mudar uma sociedade e uma nação. É o único livro, levou cerca de 1500 anos para ser compilado. Entre o Antigo e o Novo Testamento tem um espaço de tempo de 400 anos. Foi escrito por mais de 40 autores de diferentes classes sociais. E não se contradiz. E até hoje ela subsiste. Reis já perseguiram, autoridades já perseguiram pessoas que proclamavam essa palavra. E até hoje ela está aqui. Da mesma forma que foi escrita. A palavra do Senhor é poderosa. Quando você toma ela para a sua vida e utiliza, você tem algo poderoso na sua mão. A pessoa mais astuta que tem, inimigo das nossas almas, conhece muito essa palavra. Porque ela sabe, ele sabe o poder que ela tem na minha e na sua vida. A palavra do Senhor, ela é imutável. Malaquias capítulo 3, versículo 6 vai dizer que Deus, ele não muda. Epístola Universal de Tiago, capítulo 1, versículo 17 diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança e nem sombra de variação. Deus, ele não muda.
ser humano é diferente. Tem um ditado que diz que ninguém se banha duas vezes no mesmo rio, porque o homem já não é o mesmo e o rio também não. Qual é o processo natural para quem vai lá no rio, no Igarapé? A água ela enche e ela vaza, ela escorre. Ou seja, aquela que vai vir no outro dia já não é a mesma. E o homem também não. Porque no outro dia uma unha sua já cresceu, o seu cabelo cresceu um pouco, células morreram e outras foram regeneradas. Ou seja, o que eu quero falar com isso? Que nós nos transformamos fisicamente e psicologicamente. Antes você tinha um pensamento, amanhã você já tem outro. Hoje você pensa de uma forma, amanhã você discorda da forma como você pensava. Agora Deus ele é diferente. Deus ele não muda. O que ele era ontem, ele é hoje, vai ser amanhã da mesma forma. É por isso que a sua palavra também não muda. Porque se Deus ele não muda, seus princípios não mudam, suas regras não mudam, suas promessas não mudam, a sua fidelidade para com você também não muda, o seu amor por você também não muda. Por isso a palavra do Senhor é imutável, jamais vai mudar. Eu posso dizer também que a palavra do Senhor é infalível. Isaías capítulo 40, versículo 8 vai dizer que seca-se a erva, caem as suas folhas, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Jeremias capítulo 1, versículo 12 vai dizer que Deus ele vela pela sua palavra para fazer cumprir. Isto é, ele exerce tudo o que for necessário para cumprir com aquilo que ele falou. Mateus capítulo 24, versículo 35, Jesus ele falou: passarão céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. De todas as profecias e tudo que a Bíblia anunciou se cumpriu. Tem parte que está se cumprindo e tem coisa que ainda vai se cumprir, mas não vai falhar. A última promessa, ou uma das mais importantes, é a vinda do nosso Redentor, do nosso Jesus. Irmão, quando é que vai ser? Vai ser esse ano, no outro? Vai ser daqui a 5 anos, a 10 anos? Eu não sei. A única coisa que eu posso lhe garantir é que ele vai voltar. Glória a Deus. Aleluia. E a palavra do Senhor, ela é suprema. Salmo de número 138, verso 2, vai dizer: acima de todas as coisas, exaltar-te o teu nome e a tua palavra. Não é a palavra do pastor, do missionário, não é a palavra do apóstolo, do presidente. A palavra do Senhor está acima de todas as coisas. Glória a Deus. Teve uma vez uma figura nas redes sociais quis dizer que não poderia a igreja ser confrontada pela palavra do Senhor. É a igreja que tem que se moldar, é a igreja que tem que estar de acordo com os padrões da palavra do Senhor. Não é a palavra que tem que se encaixar com os padrões da igreja. Se a igreja não se encaixa com os padrões da palavra do Senhor, pode ser qualquer outra coisa, menos igreja. Todas as coisas, como diz a palavra do Senhor, tem que ser submissa à sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus ele vai narrar aqui que aquele que não observa a palavra, ele é comparável a alguém vulnerável, alguém que a qualquer momento tem a sua casa, ele toma aqui a sua vida como comparação à casa, está de forma vulnerável. Também Tiago, no capítulo 1, no versículo 22 a 24, o apóstolo também vai advertir dizendo: sede, pois, ouvintes da palavra, e não, sede, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, porque quem é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla, e sai e logo esquece de como era a sua aparência. Só pode lembrar-se de alguma coisa aquele que pratica.
coisa, viver alguma coisa, aquele que pratica, que coloca na sua vida, toma para si como exemplo. Eu posso colocar aqui como um dos benefícios também da palavra do Senhor. João capítulo 5, versículo 24. Jesus ele vai dizer, na verdade vos digo, todo aquele que ouve essas minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entra em juízo, mas já saiu da morte para a vida. Quando você crê na palavra do Senhor, aleluia, você já passa de uma condição de morto e passa para uma outra condição de vivo, aleluia. Que privilégio é esse? A palavra do Senhor, ela nos traz o benefício. Ela diz que feliz, que alegre. Apocalipse capítulo 1, versículo 3 diz que bem-aventurado é aquele que lê, aqueles que ouvem as palavras da profecia. Feliz, alegre, bem-aventurado. Quando eu ouço a palavra do Senhor, quando eu guardo ela na minha vida, ela produz frutos, ela produz mudança, ela produz renovo. Eu posso comparar também a palavra do Senhor em um dos outros benefícios que ela traz para a minha vida, e só a palavra do Senhor. A Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 12, versículo 14, que sem santificação ninguém verá o Senhor. E Jesus já vai dizer em João capítulo 17, versículo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não tem santificação sem observância daquilo que Deus ele quer falar com você. Você quer ter uma vida de santificação, uma vida na presença do Senhor? A Bíblia é a instrução, é o manual do crente. Aleluia. No texto que nós lemos, Jesus ele faz essa comparação daquele que lê, daquele que ouve, daquele que pratica e guarda, e daquele que não pratica. E eu quero dizer para você essa noite que você conhecer a palavra do Senhor, que você ouvir a palavra do Senhor, que você entender a palavra do Senhor, não vai mudar a sua vida em absolutamente nada. O que vai mudar a sua vida é você praticar a palavra do Senhor, é você tomar ela para a sua vida. 100% dos cristãos que vão para o inferno vão conhecer a palavra do Senhor, ouviram a palavra do Senhor, mas não viveram. É por isso que é ineficaz eu pregar para o desviado a palavra do Senhor, porque o que é que ele diz? Tudo que você está me falando eu já sei. O que é que ele precisa? Ele precisa pegar aquele conhecimento, precisa pegar aquela palavra e tomar para a sua vida e viver ela novamente. Porque conhecer ele já conhece. Ele só precisa de tomar a decisão de viver ela novamente. Jesus ele está dando uma comparação aqui dessas duas pessoas com casa. Aquelas casas elas são parecidas. A única coisa que se difere entre elas são os fundamentos. É parecido. Ele vem para a igreja, ele ouve a palavra, se alimenta, mas tem crente que vive a palavra e tem crente que não vive. E o crente que não vive, enquanto está sol, enquanto está brilhando, enquanto a brisa é legal, ele está firme, parece que ele está de pé. Mas mal ele sabe que a sua queda é iminente. Deus está me usando para falar para você hoje, essa noite, que se você, quando a perseguição, quando a tribulação vir, isso aqui é para crente, o que Jesus estava falando aqui não era para ímpio, Jesus estava falando para crente, porque é crente que ouve a palavra do Senhor, ímpio não ouve a palavra. Jesus estava falando para crente. Tem crente que ouve, tem crente que vive a palavra, tem crente que não vive.
E ele está dizendo aqui, crente que não vive a palavra, a tribulação vai vir, a tempestade vai vir e ele vai cair. A palavra do Senhor está dizendo hoje para você, se a tempestade vir, se a tribulação vir e pegar você na condição de ouvinte, você vai cair. Hoje Deus está te dando uma nova oportunidade para você levar a sério essa palavra, para você viver essa palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus ela é poder, mas ela é poder para aquele que vive. Paulo ele vai dizer, porque a pregação da cruz, ela é loucura para os que se perdem, mas é o poder de Deus, é a salvação e o poder de Deus, aleluia, para nós. E eu quero finalizar essa mensagem essa noite, dizendo para você, Satanás não está preocupado com o seu carro, não está preocupado com a sua casa. É por isso que chega na hora da mensagem, dá sono. Passou o mundo todo, não teve sono. Chegou na hora da mensagem, começou a ter sono. Parece que o anjo está chamando você. Satanás não está preocupado com o teu salário. Satanás não está preocupado com os teus diplomas. Ele está preocupado em arrebatar isso daqui, ó. Porque tem poder para te salvar. Glória a Deus. E hoje eu convido você a ficar de pé. Foi louvado no início uma canção muito linda, aonde diz que Deus ele não desiste de você. E a verdade é que enquanto a trombeta não soar e Cristo não vir buscar a sua igreja, Cristo não vai desistir de você. Ele sabe que tem muita gente difícil, ele sabe que tem muita gente complicada, mas ele não desiste. Mas ele te ama, mesmo assim. Mesmo as pessoas dizendo que você é complicado, mesmo as pessoas dizendo que você é difícil, mesmo as pessoas falando várias coisas de você, mas mesmo assim ele não desiste de você. Mesmo assim ele quer te dar uma nova oportunidade. E não pense que foi por outro motivo que você veio aqui essa noite. Você não veio aqui para gastar 2 horas de tempo, você não veio aqui para ver quem é que louva melhor, você não veio aqui para ver, para se encontrar. Aqui é o maior lugar de operação de milagres que existe. Aqui, horas e outras, é consultório psicológico. Horas e outras, aqui é sala de cirurgia. Horas e outras, Deus, de vez em quando, Deus está fechando velório aqui. Quantos crentes tem gente que entra morto e sai vivo daqui, aleluia. Porque a palavra do Senhor não diz que Cristo ele condena ninguém. Nós já nascemos condenados. Deus ele te trouxe aqui essa noite para quebrar essa condenação e tirar de cima da tua vida. Ele quer tirar você dessa condição de condenado. E ele quer te trazer para uma condição de absorvido. Glória a Deus. Aleluia. E eu quero convidar você essa noite. Não tem. A palavra do Senhor vai dizer que não há outro nome no céu e na terra pelo qual devamos ser salvos, a não ser pelo nome de Jesus. E para eu ser salvo, tirar essa condenação de mim, eu tenho
partir de hoje eu estou contigo. E o que tu falar para mim é regra. E para onde tu mandar eu vou. Se você essa noite quer tomar a decisão de ter uma nova vida com Cristo, de a partir de hoje Deus ele quer mudar a sua história, quer mudar a sua vida, não depende de mim, não depende da pessoa que está do seu lado, só depende de você. Deus ele deu o maior poder para o ser humano que nem ele vai tomar. A coisa que Deus ele deu que nem ele vai tomar, livre-arbítrio. Nos evangelhos Jesus falou mais de inferno do que do céu. Interessante. Nos evangelhos Jesus falou mais do inferno do que do céu. Por quê? Para alertar o homem do perigo que é de ir para lá. Se você quer essa noite tomar a decisão de viver uma nova vida com Cristo, saia do seu lugar agora, venha aqui na frente, nós queremos orar por você. Eu falei que aqui é lugar que entra a gente morto e sai vivo. Hoje você talvez entrou morto aqui, mas Deus quer te ressuscitar e te dar uma nova vida com Ele. Saia do seu lugar agora. Não é vergonha você confessar a Cristo. A vergonha é você ter a oportunidade de ser salvo e ir para o inferno. Daqui é o primeiro corajoso. Aleluia. Você que entende que precisa renovar a sua aliança com Cristo. Você que caiu e hoje quer pedir perdão para Deus, quer falar assim: Jesus, eu quero caminhar contigo. Saia do seu lugar, nós queremos orar por você. Aleluia. Daqui a pessoa que tomou a decisão de falar: eu não posso mais viver sem Cristo, eu não posso mais existir sem Cristo. Aleluia. Daqui é a oportunidade aberta para você. Nós vamos orar por este homem. E tenha certeza que Deus hoje está fazendo festa no céu. A festa no céu não é pela pessoa que sai no primeiro lugar no listão. A festa do céu não é pela pessoa que consegue o primeiro lugar na universidade. A festa do céu não é por aquele que é eleito. A festa do céu é por aquele que, aleluia, passa da condição de condenado para absorvido, da condição de morto para vivo. Aleluia. O maior milagre, o maior prêmio que o homem pode obter é ter o seu nome escrito no livro da vida. Não tem nada que compre, não tem nada que pague. Você já tem esse privilégio? Se não tem, hoje você tem essa oportunidade. Vem, aleluia. Pai, neste momento, nós te apresentamos o teu filho, aleluia. Aleluia. Senhor, anjos e demônios batalharam por esta alma, aleluia. Mas hoje a vitória é do Senhor, a vitória do Senhor. E a tua igreja te glorifica, te exalta, aleluia. Meu Deus, neste momento, perdoa os pecados do teu filho, escreve o seu nome no livro da vida, transforma a sua vida a partir de hoje, que o Espírito Santo esteja sobre ele, escreve uma nova história.